Então, da transcrição e vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Érico Pagotto, sou RD da disciplina de Gestão de Pessoas. Essa live de hoje é para apresentar para vocês a correção da prova P1 do primeiro bimestre. Então, vamos lá. Estou aqui com a prova de vocês e eu vou fazer a leitura e a correção. Questão número 6. O home office vem sendo praticado no mundo desde a década de 1970. Entretanto, devido à resistência de gestores de linha e ao desconhecimento de profissionais de recursos humanos, era pouco praticado e até o início de 2020, menos de 3% dos trabalhadores assalariados do mundo atuavam nessa modalidade. A migração emergencial para a modalidade durante a pandemia facilitou o estabelecimento de relações mais humanizadas no trabalho, enalteceu o caráter estratégico das atividades de recursos humanos e confirmou sua relevância na concepção de políticas de home office. Pesquisas indicam que a implementação adequada das práticas de recursos humanos em home office depende da preparação dos gestores de linha, que sugerem que a manutenção da modalidade requer a implementação de flexibilidade de local e horário, o que depende de uma cultura organizacional flexível que estimule a convivência saudável entre atividades de trabalho e pessoas e as relações de confiança e respeito. Muito bem. Acerca desse tema, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Primeira, a modalidade de trabalho home office exigiu mudanças significativas nos processos de gestão de pessoas, com nova pactuação de acordos entre empregadores e empregados dos setores público e privado. Essa asserção, então, é verdadeira. Por quê? Asserção número 2, a área de gestão de pessoas nas organizações vem se modernizando ao longo do tempo, com a incorporação de novas práticas, tecnologias e demandas das empresas e da sociedade. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Próxima questão, 7. David McClellan, em 1960, introduziu o conceito de competências como sendo a conjugação de conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso chá, para obter o desempenho em um trabalho específico sob determinadas condições e que permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia determinada tarefa. A partir desse conceito, considere a competência de comunicação efetiva e estabeleça a relação correta entre o elemento da competência e o seu exemplo. Então, eu tenho aqui o exemplo e a gente vai tentar estabelecer a relação com as competências, certo? Então, eu tenho aqui o primeiro item A. A pessoa é capaz de comunicar-se de forma clara e assertiva em diferentes contextos, como ao fazer uma apresentação, conduzir uma reunião ou interagir com colegas e clientes. Então, aqui está falando de capacidade de comunicação, portanto, é uma habilidade. Alternativa B. A pessoa escuta com empatia, respeita a opinião dos outros e está disposta a se adaptar a diferentes situações de comunicação e lidar com feedbacks de forma construtiva, demonstrando confiança em si mesmo ao expressar ideias. Então, como aqui a gente está falando de empatia e respeito, esses são exemplos de atitudes, portanto, o item 3. E o último, a pessoa domina conceitos e teorias relacionadas à comunicação, como diferentes tipos de comunicação verbal, não verbal, escrita, conhece estratégias para organizar e transmitir ideias de forma concisa. Aqui, então, o próprio enunciado está falando em conhecimento, portanto, a competência é de conhecimento. Temos, então, que a relação correta é 1C, 2A e 3B. Ok? Vamos em frente. Oitava questão. As técnicas de seleção de pessoas para ocuparem determinados cargos permitem um rastreamento das características pessoais do candidato através de amostras de seu comportamento. Cada técnica de seleção proporciona certas informações sobre esses e as organizações utilizam uma variedade de técnicas de seleção para obter todas as informações necessárias. Muito bem. Nesse contexto, vamos avaliar as afirmativas a seguir. Primeira, a técnica de entrevista estruturada baseia-se em um método previamente planejado do que e como fazer ao longo do tempo da entrevista. Então, alternativa verdadeira. Segunda, as entrevistas não estruturadas não seguem um padrão determinado e a pessoa entrevistadora fica totalmente livre para perguntar ao candidato ou candidata sobre quaisquer assuntos.
como vida pessoal, preferências políticas ou religiosas e signo astrológico. Então, não, né? Essa é falsa. Não é porque a entrevista não é estruturada que a gente pode perguntar qualquer coisa, né? A gente tem que se ater aos temas que são relacionados ao cargo e à posição que o- a pessoa está buscando na organização e evitar perguntas de cunho pessoal. Portanto, essa é falsa. Terceira, os testes situacionais podem ser utilizados para avaliar a pessoa candidata em determinadas situações de trabalho, simulando contextos e ações que enfrentaria no cotidiano de sua prática profissional. Essa é verdadeira, inclusive é bastante praticada, né, nos processos seletivos que a gente vê no ambiente empresarial. Portanto, são corretas as asserções 1 e 3, alternativa C. Vamos em frente, nona questão. A flexibilidade funcional diz respeito à relação estabelecida entre o trabalhador e a sua tarefa. Por um lado, abrange o conteúdo do trabalho, com a possibilidade de execução de diferentes tarefas em diferentes postos de trabalho dentro ou fora da empresa. Por outro lado, refere-se ao nível de autonomia e de controle sobre o próprio trabalho, inclusive quanto ao desenvolvimento de múltiplas competências e habilidades, bem como a capacidade de tomada de decisão e de exercício de liderança, pois busca transformar os indivíduos em trabalhadores polivalentes e multiqualificados. Essa é uma tendência no mercado hoje, né? Os maiores exemplos são a rotação de cargos, o chamado job rotation, que é uma forma de revezamento entre pessoas envolvidas em diferentes tarefas, a ampliação do cargo em suas modalidades horizontal, que é a atribuição de tarefas de mesma natureza e complexidade para o trabalhador, como, por exemplo, um vendedor que atua na área A também passa a atuar na área B. E a modalidade vertical também, né? A ampliação vertical, que é a atribuição de tarefas de natureza e complexidades superiores. Então, um coordenador passa a exercer também funções, algumas tarefas de um gerente, por exemplo. O enriquecimento de cargos, que é a aplicação simultânea das ampliações horizontais e verticais, as equipes autogerenciadas e o empowerment, ou empoderamento, que é a descentralização de responsabilidades e do poder decisório. Muito bem, de acordo com esse texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Primeira asserção. O enriquecimento de cargos pode ser uma forma de viabilizar o crescimento profissional do colaborador ao promover o incremento gradativo de metas, responsabilidades e desafios de seu cargo. Seu mau uso, no entanto, pode ser danoso para colaboradores e empregados, porque o enriquecimento de cargos pode desenvolver em alguns colaboradores uma sensação de ansiedade, angústia, insegurança ou sentimento de estarem sendo explorados pela organização. Sindicatos acusam empresas de utilizar a prática apenas em proveito próprio, sem o devido reconhecimento dos trabalhadores. Então, ambas as assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira, explica corretamente os motivos da primeira. E vamos à questão 10. De acordo com Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, toda organização sofre da constante tentação de permanecer em uma mediocridade segura. Logo, o primeiro requisito para a saúde organizacional, ou seja, das empresas, é a demanda por alto desempenho. Drucker também alerta para o perigo de se confundir insucesso com baixo desempenho, pois o funcionário medíocre é aquele que não se arrisca, que fica na média, né? Se restringindo ao desempenho seguro e conformista. Ele nos lembra que o desempenho é o balanço de sucessos e insucessos. Aqui reside a importância da avaliação, cujas funções primordiais devem ser demonstrar qualidade e permitir a melhoria dessa qualidade, encorajando riscos que possam elevar padrões. Entretanto, frequentemente, ao invés de uma avaliação de desempenho, o que se faz é simplesmente um julgamento de valor sem base concreta, sem critérios definidos ou válidos, comunicado apenas posteriormente ao funcionário. É exatamente essa atitude, decorrente da falta de preparo e entendimento do processo por parte de gerentes e da falta de estrutura institucional para avaliar o treinamento que leva à insatisfação dos funcionários. Muito bem. Com relação, então, à avaliação de desempenho nas organizações, avalie as afirmativas a seguir. Temos três alternativas afirmativas. Primeira, avaliações de desempenho são úteis para aferir o desempenho de pessoas e equipes em uma organização,
diagnosticar e propor recomendações de capacitação para colaboradores e subsidiar programas de mérito, transferência e promoções. Então, essa afirmativa é verdadeira. Segunda, as organizações podem se utilizar de diferentes métodos para a avaliação de desempenho, desde a própria autoavaliação até a avaliação por líderes ou avaliação entre pares dentro da mesma equipe, e a partir daí propor programas de desenvolvimento de carreiras. Então, essa alternativa também é verdadeira. E, por fim, a terceira, as avaliações das equipes devem ser feitas com ênfase em criar um padrão de conduta único. Opa, não, né? E punir desvios. Não, também não. O objetivo não é punir, o objetivo é valorizar as boas iniciativas. Então, é correto que se afirma as assertivas 1 e 2, portanto, resposta correta, alternativa B. E é isso. Bom, com isso a gente encerra, então, a revisão da prova da P1 de gestão de pessoas. Vamos para a SUB agora. Então, na SUB, a gente começa com essa questão 6. Oi, Guilherme, tudo bem? Agora que eu vi que você entrou, fique à vontade para fazer perguntas, tá? Se desejar. Mara também, fiquem à vontade para fazer perguntas, pessoal. Pode escrever aqui no chat, pode mandar por escrito, tá bom? Vamos lá. Primeira questão da P1 Sub é a seguinte: nenhuma organização consegue manter um bom nível de produtividade sem uma equipe de profissionais bem preparados. Assim, treinamento e desenvolvimento devem ser pensados como práticas estratégicas que ajudam a impulsionar a organização dentro de uma perspectiva sistêmica. O processo de treinamento e desenvolvimento é composto por um processo contínuo e cíclico que envolve diversas etapas. Considere essas etapas e atividades apresentadas no quadro abaixo. Então, a ideia aqui era relacionar, né, as atividades de diagnóstico, projeto, implementação e avaliação com cada uma das respectivas atividades. Então, vamos lá. A atividade de aplicação de programa de treinamento ao colaborador, ela é diagnóstico, projeto, implementação ou avaliação. Ela é, então, vou pintar aqui, implementação, né? Que está falando aplicação do programa. A 2, elaboração do programa de treinamento com metodologia, recursos, cronograma e custos. Ela é diagnóstico, projeto ou avaliação. Então, a B, vamos pintar de uma cor diferente aqui, vamos pintar de verde. A B é 2, é projeto, porque trata-se do programa de treinamento, é como o projeto vai funcionar. A terceira, entrevista com gestores da área para levantar necessidades. Então, levantar necessidades é diagnóstico. Vamos pintar aqui de outra cor, e esse aqui de outra cor. Então, C é 1. E, por último, coleta de dados, análise dos resultados e apresentação das recomendações para o novo ciclo. Só pode ser por eliminação a avaliação, que é o que faz sentido. Na avaliação que a gente coleta dados, avalia os resultados e faz recomendações. Portanto, alternativa correta, alternativa E. Vamos em frente. Sétima questão. A remuneração não visa apenas recompensar os funcionários pelo seu trabalho e dedicação, mas tornar sua vida mais fácil e agradável. Por conta disso, é importante para a empresa competitiva ter um plano de incentivo e benefícios que assegure o nível de satisfação dos funcionários e garanta um maior comprometimento e envolvimento com a organização, diminuindo o absenteísmo, que é o número de faltas, né? E a perda de capital intelectual, além de aumentar a produtividade, manter e atrair pessoas para a organização. Qual a prática de remuneração estratégica mais indicada para compor um plano de incentivo, além das obrigações legais previstas pela lei trabalhista? Então, vejam vocês que todas essas são obrigações legais, né? Férias, 13º, licença maternidade e descanso semanal remunerado, exceto a bonificação por atingimento de metas. Então, a única que é uma discricionalidade da empresa, a empresa oferece se ela quiser, é a bonificação por metas. Certo? Vamos em frente.
Oitava questão. Job design é uma prática da área de gestão de pessoas relacionadas com um desafio bem definido do contexto organizacional, a motivação dos colaboradores. Pesquisas recentes sobre job design sugerem como principais elementos a serem considerados a diversidade de tarefas, de conhecimentos e de características dos trabalhos, efeitos psicológicos e comportamentais dos postos de trabalho, os mecanismos de mediação que explicam esses efeitos e os fatores individuais e contextuais que moderam esses efeitos. Muito bem. A respeito de job design, avalie as 4 afirmações a seguir. Primeira, o conteúdo de um cargo, incluindo seu papel na organização, suas responsabilidades e autonomias, são fatores importantes tanto na definição do cargo como na motivação dos profissionais que irão ocupá-lo. Então, essa alternativa é verdadeira. São itens que a gente deve levar em consideração ao fazer o desenho de um cargo. Asserção número 2. É o próprio ocupante de um cargo quem deve definir seus métodos e processos de trabalho, suas tarefas, responsabilidades e autoridade. Então, essa alternativa é falsa, não é, né? Na verdade, quem define os métodos e processos de trabalho é a chefia imediata, junto com o apoio da equipe de gestão de pessoas. Portanto, essa alternativa é falsa. Terceira asserção. As condições para ocupar um cargo são dadas exclusivamente pela escolaridade do postulante à vaga. Não, né? Como a gente viu agora há pouco, além dos conhecimentos, a gente precisa avaliar também as habilidades e atitudes dos candidatos e candidatas. Portanto, essa é falsa. E a quarta asserção, as responsabilidades de um cargo incluem a definição de a quem tal cargo deve se reportar, ou seja, quem é a chefia imediata, quais são as suas lideranças, enquanto a autoridade de um cargo define quem serão os seus subordinados. Então, essa asserção é verdadeira, portanto, são verdadeiras as asserções 1 e 2, a alternativa correta é a letra C. Muito bem. Nona questão. Vamos para a nona questão, que fala sobre cultura organizacional. A cultura organizacional é o espelho do modo de como a organização é gerida, como ela conduz seus negócios, como administra sua carteira de clientes, fornecedores e colaboradores. Ela estabelece um referencial de padrões de desempenho entre funcionários, determina índices de produtividade, influencia na pontualidade e preocupação com qualidade de serviço do cliente. Novos funcionários precisam ser apresentados e adaptados à cultura organizacional, tanto para reduzir a ansiedade dos novatos, como para desenvolver expectativas realísticas sobre seu papel e a organização. Uma das práticas utilizadas pelas organizações nesse processo são os programas de integração de pessoas, quando a pessoa acaba de ingressar na organização, né? A esse respeito, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Muito bem. A asserção 1. Programas de integração que visam familiarizar o novo colaborador com a cultura, estrutura organizacional, as principais áreas e departamentos, né? Principais produtos e serviços, missão, visão, valores e os objetivos organizacionais. É um dos principais métodos de aculturamento, ou seja, de incorporar a cultura da empresa no funcionário, né, ou na funcionária, cuja finalidade é fazer com que o colaborador incorpore valores, normas e padrões de comportamento que a organização considera fundamentais para um bom desempenho. Então, essa alternativa é verdadeira. Porque, segundo a asserção, em função da lei de cotas, que é o decreto 3.298 de 99, as organizações com mais de 100 colaboradores têm uma nova ordem compulsória, integrar pessoas com deficiência em seus quadros. Essa lei coloca os profissionais de gestão de pessoas frente à necessidade de lidar com a falta de informação sobre a deficiência e as possibilidades e potenciais da pessoa que a contém. Muito bem, então essa também é verdadeira, mas percebem que não existe uma relação de causa e consequência entre ambas, né? Então, as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira, portanto, a alternativa correta, a letra D. E aí, vamos para a última informação, para a última questão, né? 10, que diz o seguinte: o modelo clássico de desenho de cargos vem sendo substituído ao longo dos anos por um novo modelo mais contextual, chamado modelo contingencial. De acordo com esse novo modelo, a definição de cargos deve ser realizada a partir de uma abordagem mais ampla e atual, enfatizando 3 variáveis importantes:
as pessoas, as tarefas e a estrutura da organização. Daí ser contingencial, pois decorre da adequação do desenho do cargo a essas três variáveis. A partir dessas considerações, analise os quadrinhos a seguir. Então, aqui a gente tem uma cartoon, né, do Gilbert, que diz o seguinte: Gato Berto, o diretor malvado de recursos humanos. Estamos há 2 anos em regime de home office e há indícios de que a produtividade aumentou. O gerente fala: isso é péssimo. Vamos determinar o retorno ao regime presencial o mais rápido possível, antes que façam algum estudo conclusivo sobre isso. Sem regime híbrido, pergunta o funcionário, né? Vamos obrigar as pessoas a fazer reuniões online de suas estações de trabalho no escritório. Muito comum isso, né? Muito bem. Levando-se em consideração os diferentes modelos de desenho de cargo, avalie as afirmações a seguir. Primeiro, os quadrinhos satirizam o modelo clássico que via as pessoas como meros recursos que precisavam de supervisão estreita, né? Quer dizer, de muita supervisão direta de suas gerências. É verdadeiro, né? O chefe não queria que as pessoas fizessem home office. Segundo, no caso em questão, o home office pode ser compreendido pela teoria contingencial como uma boa prática no desenho de cargos, uma vez que há indícios de que aumentou a produtividade. Então, como o primeiro quadrinho constata, né? Portanto, verdadeiro. E a terceira, aumento do home office e do trabalho híbrido durante e após a pandemia promoveu significativas transformações na gestão de recursos humanos, o que todos sabemos é verdadeiro, portanto, as três asserções são verdadeiras. E assim concluímos a revisão da T1 Sub e eu fico à disposição. Vocês têm alguma dúvida? Muito bem, quem está assistindo a gente ao vivo vai poder seguir aqui mais um pouco e bater um papo, e quem está assistindo a gente de forma assíncrona pode deixar uma mensagem aqui com perguntas, elogios, comentários, sugestões, críticas, e lembrem-se sempre de deixar o joinha aqui no vídeo e se inscrever no canal. Um abraço, bons estudos a todos e todas, e até a próxima.